E se existisse uma escala para medir o quão avançada é uma civilização, uma régua que vai de controlar o planeta até dominar a galáxia inteira, onde a humanidade estaria? A ideia de que é possível classificar civilizações com base em seu consumo de energia pode parecer saída da ficção científica, mas na verdade foi proposta em 1964 pelo astrofísico soviético Nikolai Kardashev, um dos pioneiros da radioastronomia. Esse estudo foi publicado no artigo chamado Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations, onde ele introduziu o que hoje conhecemos como a escala de Kardashev, um sistema para medir o avanço tecnológico das civilizações com base no seu consumo de energia. A proposta surgiu enquanto Kardashev investigava sinais extraterrestres com radiotelescópios. Ele buscava entender como uma civilização muito mais avançada que a nossa poderia se comunicar pelo espaço. E a resposta que ele encontrou foi simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Tudo depende da quantidade de energia que essa civilização consegue dominar. A classificação de civilizações por consumo energético abriu um novo campo de reflexão, não apenas sobre possíveis formas de vida inteligente lá fora, mas sobre o nosso próprio futuro como espécie tecnológica. Originalmente, a escala possuía apenas 3 estágios, tipo 1, 2 e 3, correspondentes, respectivamente, ao domínio da energia de um planeta, de uma estrela e de uma galáxia inteira. Mas, com o avanço da ciência, autores como o físico Michio Kaku passaram a sugerir níveis ainda mais avançados, como o tipo 4, que controlaria o universo, e o tipo 5, que operaria além dele, talvez manipulando realidades ou até o multiverso. Esses novos tipos surgem como uma extensão natural da escala para cobrir novos aspectos físicos ou tecnológicos. Fica com a gente, porque nos próximos minutos você vai descobrir mais detalhes sobre como definir cada tipo de civilização e em que ponto a humanidade está. Na escala de Kardashev, o primeiro grande marco evolutivo é a chamada civilização tipo 1, aquela capaz de captar e utilizar 100% da energia disponível em seu planeta natal. Estamos falando de um domínio completo das forças naturais, radiação solar, energia geotérmica, ventos, correntes oceânicas, biomassa e, claro, fusão nuclear controlada, a forma mais limpa e poderosa de energia que conhecemos até hoje. A estimativa é que esse estágio consuma algo em torno de 10 elevado a 16 watts, cerca de 100 mil vezes mais do que a humanidade consome atualmente. Para chegar lá, não basta tecnologia. É preciso uma reestruturação global, unindo sistemas energéticos planetários, equilíbrio ambiental e distribuição eficiente de recursos. Entre as tecnologias-chave de uma civilização tipo 1 estão: primeiro, fusão nuclear segura e contínua, como principal fonte energética. Segundo, gestão climática global, capaz de estabilizar o clima e evitar catástrofes naturais. Além disso, espera-se ainda infraestruturas de transporte e comunicação integradas, como trens hipersônicos, túneis a vácuo e redes via satélite de cobertura total. Segundo o físico Carl Sagan, a humanidade ainda está na transição do estágio 0 para o tipo 1, ocupando algo em torno de 0,73 na escala de Kardashev. Já usamos amplamente energia solar, hidráulica, fóssil e até nuclear, mas nosso modelo geral ainda é isolado e insustentável. Chegar ao tipo 1 é mais do que um desafio tecnológico. É um teste existencial. Envolve evitar a autodestruição, lidar com conflitos por energia e repensar as estruturas de poder globais. Porque acesso irrestrito à energia envolve mais do que aspectos técnicos.
atinge também as dimensões políticas e éticas. Por isso, muitos especialistas acreditam que alcançar o tipo 1 pode ser o filtro mais difícil para qualquer civilização superar. Mais do que avanço, a sobrevivência em longo prazo exige a maturidade coletiva. Se dominar toda a energia de um planeta inteiro, já parece, bastante impressionante. Imagine uma civilização capaz de capturar e usar 100% da energia de sua estrela-mãe. Este é o próximo passo na escala Kardashev. Uma civilização do tipo 2. É um marco em que o consumo de energia atinge a ordem de 10 elevado à potência de 26 watts. Sim, isso é aproximadamente a potência total irradiada pelo nosso próprio Sol. Para atingir esse nível, apenas o avanço tecnológico não seria suficiente. Seria necessário o domínio absoluto da engenharia espacial, da mineração extraterrestre e da coordenação de colônias espalhadas por todo o sistema solar. Entre as tecnologias mais icônicas desta fase está a lendária esfera de Dyson, uma megaestrutura teórica proposta por Freeman Dyson em 1960. Ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, ele não estava falando de uma esfera sólida, mas sim de um enxame de satélites autônomos orbitando uma estrela, capturando sua energia e transmitindo-a por meio de feixes de micro-ondas ou lasers. Outras megaestruturas cósmicas também entram em cena. Espelhos solares, orbitais, refinarias espaciais automatizadas e até habitats cilíndricos gigantes, como os imaginados por Gerard K. O'Neill. Essas tecnologias estariam diretamente ligadas à colonização do sistema solar e à exploração de recursos em asteroides, luas de Júpiter e Saturno, e até mesmo em Mercúrio, riquíssimo em metais e energia solar. E por mais futurista que pareça, parte disso já está começando. Empresas como Planetary Resources e Transastra desenvolvem protótipos para mineração de asteroides em microgravidade. Ainda são passos pequenos, mas totalmente alinhados com o que seria necessário para emergir como uma civilização estelar e como identificar uma civilização do tipo 2 lá fora. Astrônomos como Jason Wright, da Penn State University, analisam catálogos astronômicos em busca de anomalias de luz, que podem ser sinais da presença de megaestruturas orbitais. Um dos casos mais famosos é o da estrela de Thebe, a Kik 846-2852, que apresentou padrões de brilho tão incomuns que levantaram, ainda que sem provas conclusivas, hipóteses sobre megaestruturas de civilizações avançadas. Astrofisicamente, uma civilização tipo 2 poderia deixar rastros como padrões térmicos artificiais, assinaturas de consumo energético ou alterações químicas em larga escala. Esse estágio representa uma transição, o salto do controle planetário para o domínio estelar, e a partir daqui, a escala de ambição muda. Surgem novos dilemas fundamentais. O que faremos com tanto poder? Qual o nosso propósito como civilização? No próximo nível da escala de Kardashev, entramos em um território verdadeiramente cósmico. Siga com a gente nesse próximo salto. Imagine uma civilização capaz de controlar toda a energia de uma galáxia. Esse é o auge da escala de Kardashev, como foi originalmente proposta. A chamada civilização tipo 3 não apenas domina seu planeta ou estrela-mãe, mas coordena recursos em escala galáctica, algo que envolve bilhões de estrelas, sistemas planetários e até mesmo o uso de buracos negros como fontes de energia. A estimativa energética aqui ultrapassa 10 elevado a 36 watts. É um salto incompreensível sob nossa ótica atual, não apenas tecnológico, mas conceitual. Estamos falando de engenharia galáctica, capaz de manipular corpos celestes inteiros, redes de coleta e distribuição de energia interestelar,
Talvez o uso de buracos negros rotativos, como o proposto por Roger Penrose, para extrair energia via processos relativísticos. Essa civilização dominaria viagens interestelares com propulsão por fusão, velas solares ultrassensíveis, ou quem sabe até mesmo motores de dobra, como no conceito teórico de Miguel Alcubierre. Além disso, gerir uma civilização nesse nível exigiria uma forma de superinteligência artificial distribuída que transcenda os limites do pensamento biológico. Um verdadeiro cérebro galáctico, tomando decisões em tempo real entre bilhões de sistemas. Mas se isso é possível, surge um dilema. Onde estão eles? Esse é o enigma que assombra astrônomos há décadas. Se civilizações tipo 3 existem, por que não as vemos? Por que não encontramos mais pistas da sua existência? Dessa forma, o paradoxo de Fermi como resposta deixa tudo mais inquietante. Entre as hipóteses que tentam responder, pode ser que talvez essas civilizações sejam raras, ou escolham não se expandir visivelmente, ou quem sabe já estejam aqui, mas operem em espectros e formas que não conseguimos detectar ou perceber. Quem sabe tenham ultrapassado os próprios limites físicos do universo, como sugerem teorias do multiverso e da escala de Barrow, onde o avanço não se mede pelo consumo de energia, mas pelo controle do próprio tecido da realidade. Todas as hipóteses são intrigantes, e a falta de respostas geram mais perguntas e muitas especulações. A escala de Kardashev, como proposta por Nikolai Kardashev em 1964, nasceu com um objetivo claro: classificar civilizações pelo nível de energia que conseguem controlar. Mas o tempo passou e, com ele, nossa imaginação e compreensão do universo também evoluíram. Hoje, muitos futuristas e cientistas propõem extensões a essa escala. E é aqui que entramos em um território ainda mais fascinante: os tipos 4 e 5. Uma civilização tipo 4 seria capaz de controlar a energia de todo o universo observável. Isso inclui fenômenos como buracos negros supermassivos, matéria escura e até mesmo a própria constante cosmológica, um indicativo de uma energia misteriosa que impulsiona a expansão do universo. Sua capacidade energética ultrapassaria 10 elevado a 46 watts. Um número tão imenso quanto a própria ideia de um império cósmico unificado. E o que ainda viria depois? A especulativa civilização tipo 5 vai além. Ela poderia manipular múltiplos universos, ou até mesmo reprogramar a própria realidade. Estamos falando de tecnologias que operam em níveis fundamentais da existência, como simulações hiperavançadas, computação quântica em escala cosmológica e controle absoluto sobre as leis da física. Nomes como Michio Kaku, John Smart e Frank Tipler exploram essas possibilidades, não como previsões, mas como ferramentas para pensarmos além do horizonte. Apesar de sua genialidade, a escala original não é perfeita. Ela foca apenas na capacidade energética, ignorando fatores como ética, consciência, sustentabilidade e equilíbrio ecológico. Também deixa de lado modelos não materiais de evolução como civilizações digitais, descentralizadas ou baseadas em informação pura. Além disso, presume que toda civilização desejará crescer indefinidamente, quando algumas podem simplesmente escolher o oposto: autocontenção, minimalismo tecnológico ou a migração para realidades simuladas. Para suprir essas lacunas, surgiram propostas como a escala de Barrow, que mede o avanço não pelo controle do macrocosmo, mas pelo domínio do microcosmo, desde moléculas até o tecido do espaço-tempo. Já Robert Zubrin, por outro lado, propôs uma escala baseada na capacidade de expansão espacial, o quanto uma civilização consegue se estabelecer e se manter em diferentes corpos celestes. Essas visões alternativas nos lembram de algo essencial. O verdadeiro avanço civilizacional
Não é apenas uma questão de poder, mas de propósito, precisão e consciência como civilização. A jornada pelas civilizações tipo 1 a 5 traça uma curva de complexidade e potencial que fascina cientistas, futuristas e sonhadores há décadas. São mais do que categorias energéticas, elas representam marcos na tentativa de entender como o progresso tecnológico pode moldar o futuro da humanidade e de outras civilizações, caso existam. Se chegarmos ao tipo 1, que seja com equilíbrio. Se sonharmos com o tipo 5, que seja com propósito. A evolução civilizacional é mais do que uma corrida por megawatts. É uma escolha consciente sobre quem queremos nos tornar. O que você acha? Acredita que a humanidade conseguirá sobreviver para atingir novos níveis? Se gostou da reflexão, curta esse vídeo e siga o canal ativando o sininho. Compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre o futuro da humanidade. E continue acompanhando a Tecnoses, a sua dose semanal de tecnologia. Até o próximo vídeo.